2022, decidimos largar o Brasil e embarcar em uma aventura, cruzando o Oceano Atlântico e vindo morar em Portugal. E foi uma aventura no bom sentido da palavra, pois passamos a viver um novo país, com novos desafios, nova cultura, novos costumes, uma nova culinária, e tudo isso foi muito bom. Mas antes de nos mudarmos de fato, nós passamos cerca de um ano planejando e guardando dinheiro. E vir para Portugal com planejamento e dinheiro guardado foi essencial para não passarmos perrengue no início. E o início da vida em um novo país é um ponto muito importante em toda a história de imigração. Muitos imigrantes regressam ao país de origem ainda no primeiro ano, por saudades, falta de dinheiro ou por não adaptação. Então é no início que muitos desistem. E nós fomos felizes desde o início aqui, porque arranjamos casa e trabalho muito rápido, já na segunda semana. Depois mobiliamos a casa toda. Então compramos uma moto nova e depois viajamos para Portugal, por vários lugares. No Brasil, eu tinha um negócio próprio, a minha barbearia, e trabalhava cerca de 60 horas por semana, sempre naquela rotina de produzir mais e mais, atrair clientes, perder horas nas redes sociais. Era uma rotina muito intensa. Então eu não tinha tanta qualidade de vida, não tinha tempo de qualidade com a minha esposa, com a minha família. E boa parte do que eu ganhava era para reinvestir na barbearia e também pagar as despesas, que não eram baratas. Eu creio que a integração com os portugueses nunca foi um problema. Sempre tivemos muita facilidade em conversar, em interagir, em fazer negócios com os portugueses aqui. Desde a barbearia, onde eu tive muitos clientes que conversaram comigo sobre vários assuntos, desde história, cultura, sei lá, economia, futebol e tudo mais, até mesmo trabalho, né? Que já trabalhei com portugueses, a Victoria já trabalhou com portugueses também. E sempre, apesar das diferenças que temos, diferenças culturais e tudo mais, e costumes, sempre conseguimos ali encontrar pontos em comum e que poderíamos conviver tranquilamente. E foi isso que aconteceu até hoje. Os portugueses também têm uma maneira muito bonita de ver a vida, sabe? Eu creio que eles não são como as pessoas do leste europeu, um pouco mais frias e rígidas. Eu creio que um pouco da melancolia e do sentimentalismo que o brasileiro tem a respeito da vida e das coisas foi uma herança de Portugal, né? Porque os portugueses têm muito disso. É só você ouvir o fado, por exemplo, que é um estilo musical muito famoso aqui, acho que o mais famoso de Portugal, e você vai ver que as letras falam muito sobre isso, sobre amor, sobre vida, sobre sentimento, né? Sobre amizade e tudo mais. E creio que eles são muito mais próximos do brasileiro do que a gente imagina. E ao contrário do que dizem, muitos deles têm interesse na cultura brasileira, muitos deles já foram no Brasil, muitos deles têm respeito pelo povo brasileiro. Entretanto, esse respeito tem que ser uma via de mão dupla, porque senão não funciona, né? Eu creio que o primeiro passo para uma relação muito boa entre povos, né, é tentar tirar esse espírito de julgamento, sabe, de preconceito com o diferente, com a cultura, com o sotaque, com tudo mais, e tentar entender como o outro funciona, tentar entender como você mesmo funciona e buscar ali o equilíbrio entre as duas coisas. Eu creio que esse é o primeiro ponto para uma integração de qualidade em um novo país. Uma coisa que sempre me alertaram no Brasil e também quando cheguei aqui é: não faça negócio com brasileiros em Portugal. Eu dizia que os brasileiros seriam os primeiros a me dar rasteira ou a me derrubar, querer me derrubar, etc. Mas sendo bem sincero, desde o início, quando eu cheguei aqui até hoje, eu tenho sido ajudado demais por brasileiros, tanto em trabalho, como em moradia, como em indicação de coisas e tudo mais. Tanto por brasileiros como também por portugueses e de outros povos também. Então eu creio que em todo lugar do mundo vai ter gente boa e gente má, sabe? Às vezes a gente é abençoado por cruzar com boas pessoas e às vezes acaba que dá azar de, sabe, ter relações com pessoas que não estão muito dispostas a nos ajudar. E não podemos julgar todo um povo, toda uma nação baseado em meia dúzia que causa problemas além. E eu prometi que quando viesse para Portugal, iria buscar ter um estilo de vida mais tranquilo, mais simples, sem muita correria como eu tinha no Brasil. E quando chegamos aqui e vivemos em Lisboa, já conseguimos reduzir bastante aquele senso de urgência e correria que tínhamos quando vivíamos no Brasil.
E apesar de já estarmos aproveitando mais a vida, saindo mais, tendo mais poder de compra, segurança e tudo mais que Portugal tem a oferecer, aquele barulho e caos em Lisboa ainda nos incomodava bastante. Dava para perceber que as pessoas estavam sempre correndo, estressadas, o que é comum em toda a capital, né? Sem falar dos preços, que também começaram a subir muito. Isso melhorou bastante quando viemos aqui para o norte, porque aqui na Trofa a vida acontece mais devagar, as pessoas estão menos apressadas para fazer as coisas, consegue aproveitar o pôr do sol aqui num parque como esse, né? Olha só. Eu acredito que só tem melhorado a nossa experiência aqui em Portugal. Como a Trofa está fora dos holofotes, diferente de Lisboa, Porto, Algarve e grandes centros em Portugal, acaba que o custo de vida aqui e também a qualidade de vida em geral se torna muito mais atrativa. A gente mudou aqui para a Trofa há um mês, exatamente. E já conseguimos apartamento, os dois estão trabalhando, conseguimos mobiliar a nossa casa toda. Eu até estava dando risada sobre isso, porque a gente comprou um sofá, uma geladeira nova, uma máquina de lavar nova, uma cama e um jogo de panelas, eu acho. E tudo isso, cara, só deu 760 euros. Isso é tipo surreal, né? Se fôssemos mobiliar uma casa no Brasil, iríamos gastar pelo menos uns 5 mil reais por baixo aí, só na geladeira e na máquina de lavar. E esses 5 mil reais equivalem a mais de 3 salários mínimos no Brasil, sendo que os 760 euros que gastamos aqui é menos de um salário mínimo aqui em Portugal. Isso significa que com menos suor conseguimos ter mais coisas aqui. E é isso que no final das contas, né, vai contribuir com a qualidade de vida. Creio que a qualidade de vida, né, a experiência global de estar aqui na Europa, para mim, é muito satisfatória. Eu amo o Brasil, amo a minha terra, amo estar com minha família, só que há muitos problemas no Brasil que infelizmente me afastaram do Brasil, né? Por mais que eu tenha passado 5 meses, quase 6 meses aí no Brasil, quando estava na roça, cara, havia também muitos desafios em estar ali por conta de falta de recursos básicos, né? Que infelizmente a gente sabe que existe ali, tipo estradas de má qualidade, falta de água encanada. A gente acaba dando um jeito porque a gente é guerreiro e corre atrás, mas se eu falar que é fácil, não é fácil, né? E eu creio que até isso, imagina, viver na roça aqui em Portugal, creio que seja muito mais tranquilo e com muito mais infraestrutura, né, do que no Brasil. Eu creio que o Brasil é um país maravilhoso para quem tem muita grana no bolso, né? E esse é outro ponto que eu queria tocar. Aqui em Portugal você não precisa receber, sei lá, 3 ou 4 salários mínimos para você viver bem. Aqui, se você tem uma profissão razoável, ou até trabalha no mercado geral, né, você consegue ter uma vida estruturada, poder viajar de vez em quando e, claro, ter uma vida mais digna, né? Que é o que a gente procura. Eu sinto que eu e minha mulher vivendo aqui juntos, a gente consegue se organizar bem, consegue de vez em quando ir no Brasil, consegue fazer uma viagem, por exemplo, e ainda desfrutar, né, de uma boa alimentação, de parques verdes para caminhar e não se preocupar tanto com violência como a gente se preocupava, por exemplo, no Brasil. Eu sei que o Brasil não é uma zona de guerra, como muita gente fala, a gente não pode fechar os olhos para o problema e dizer que é um mar de rosas, que não é. Aqui em Portugal também há problemas, mas se compararmos a taxa de criminalidade no Brasil e Portugal, cara, é muito diferente, sabe? Por mais que o Brasil seja 20 vezes maior que Portugal em população, a discrepância é extremamente grande, sabe? E eu creio que isso faz diferença também na qualidade de vida. Agora, por exemplo, eu já saí do trabalho, são 20 horas, a Vitória também está aqui do meu lado. Se fosse no Brasil, eu agora estaria trabalhando igual um doido ainda para fazer dinheiro. Mas aqui a gente já consegue sair do trabalho essa hora e caminhar por aí, sei lá, fazer qualquer coisa que não seja trabalho. E amanhã, só às 10 da manhã que a gente vai trabalhar. Então estamos felizes aqui, né? Olha, vou ficar por aqui, se inscreva no canal, deixa o like. E em breve trazemos mais notícias para vocês. Tchau. Tchau. Agora vamos dar uma volta, né?